E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o troca de passes, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que vai fazer um jogo atrasado no Allianz Parque nesse sábado às 19 horas. Verdão que está na liderança do campeonato com 55 pontos, com uma vitória a mais que o Flamengo, que tem o mesmo tanto de pontos, galera. Se o Verdão conseguiu essa vitória, o Verdão vai se isolar na liderança com 58 pontos. E o Palmeiras teria o mesmo tanto de jogos que o Flamengo, com 26 partidas. Estou deixando aqui para vocês o troca de passes com tudo aí sobre esta partida contra o Juventude. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre Campeonato Brasileiro, porque amanhã jogo importante. Porque o líder do campeonato estará em campo contra o Juventude. E a Amanda Barbosa traz detalhes do Palmeiras pra gente. Fala, Amanda! Fala, pessoal, tudo bem? Palmeiras encerrou hoje a preparação para essa partida contra o Juventude aqui na Academia de Futebol. Foi uma semana de bastante trabalho aí para o técnico Abel Ferreira, que deve mandar a campo um elenco bastante modificado, até por conta dos desfalques, né? São muitos para essa partida, né? A gente lembra que 5 jogadores estão com as suas seleções. O Vitor Roque vai cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. E tem ainda outros 4 jogadores no departamento médico, né? O Kelvin tratando um trauma no pé, o Sousa que entrou essa semana para tratar um edema na coxa. E tem ainda a situação do Paulinho e do Lucas Evangelista, jogadores que passaram por procedimento cirúrgico, né? E aí ficam um tempinho a mais aí no departamento médico do Palmeiras. O fato é que vai ser um time bastante modificado. A gente lembra até que recentemente o Palmeiras teve um jogo aí contra o Fortaleza, venceu aí por goleada, placar de 4-1, jogo que o Abel destacou que é uma das vitórias que ele gosta muito, onde ele tem que mexer aí no time todo e o time responde. Então, amanhã vai ter esse desafio de novo. A diferença é que esse jogo aí, o Palmeiras está na liderança da competição com 55 pontos, a oportunidade de se isolar nessa liderança, de abrir 3 pontos de frente. Vai enfrentar um Juventude que está na zona de rebaixamento, que vem de derrota em casa, de virada, uma situação bastante incômoda aí, a da equipe que já não vence há 5 rodadas. Então, o Palmeiras se preparando aí para esse jogo, a gente vai acompanhando todos esses movimentos, né? As últimas movimentações da equipe. Amanhã ainda deve fazer uma ativação de manhã antes dessa partida contra o Juventude. Um abraço para todos. Valeu, Amanda. Obrigado pelas informações. Vamos mostrar para vocês aqui o campinho, né? Com a provável escalação do Verdão para esse jogo contra o Juventude. Olha só, campinho na tela, por favor. Tá aí, ó, o time com muitos desfalques, né? O Palmeiras Mas o quê? Muitos desfalques. Mas olha o time. Não. O Everton no gol, Giai na lateral direita, Bruno Fux e Murilo, os 2 zagueiros, e o Piquerez na esquerda. O meio-campo com Andreas Pereiras e Alan. Vejam vocês como os volantes. Maurício, Felipe Anderson, Rafael Veiga, Luigi ou Bruno Rodrigues na frente. É um time faceirinho, hein, seu Mansur? Não tinha muita alternativa. Não tinha muito o que fazer. E jogar em casa, não porque é contra o Juventude, mas poxa vida, te possibilita os jogadores. Agora que é o seguinte, né, Alex? Aníbal na seleção argentina, Emiliano Martínez na seleção do Uruguai, o Evangelista machucado, não sobrou muito. Mas de toda maneira, que delícia, né? Ter isso de opção para colocar em campo. Mas é lógico que, assim, você olha o campo, você vê um Palmeiras com condições de ganhar o Juventude, naturalmente, até como favorito do jogo em casa. E ainda essa possibilidade. Mas fazer tantas mudanças mexe muito com a rotina do time. Não é o ideal. E é legal a possibilidade do Bruno Rodrigues, que ele ainda não entrou em nenhum jogo, né? Mas ele entrou tá disponível, nos minutos finais no último jogo do Palmeiras. Contra... Foi em casa que goleou recentemente, ele entrou. Ele voltou depois de 2 cirurgias, né, Alex? É muito tempo, coitado. Ele que foi contratado. Processo emocional, né? Ainda para quebrar. Contra o Vasco, entrou contra o Vasco. Isso, tá contra o Vasco. 15 minutos finais contra o Vasco. Isso aí. Que Deus então abençoe. tá voltando ao futebol, toda a sorte do mundo aí para ele, que ele consiga retomar a carreira, né? Mas vai ser um time bem diferente do que a gente tem visto do calendário ultimamente, né? É ruim o jogo da data são FIFA. São muitos os desfalques. A gente precisava se livrar disso, que em breve, talvez... Não vai ser possível no ano que vem ainda, de acordo com o ano que vem, talvez não tenha jogo durante a data FIFA. Mas tem aquela logo imediatamente. Que ainda é um problema. Mas tomara que não tenha o jogo durante a data FIFA.
porque, assim, não é justo uma equipe fazer um jogo tão desfigurada como está fazendo. E uma grande oportunidade que o Palmeiras construiu de chegar nesse momento podendo abrir esses 3 pontos, com 2 vitórias, enfim, um jogo super importante. Nos perseguidores. O Palmeiras vai igualar o número de jogos do Flamengo agora, né? Resta saber 3 pontos na frente e mais vitórias. Né? Resta saber de que maneira, se vai manter os mesmos pontos, mais uma vitória a mais, se vai conseguir fazer 3 pontos e aí ele vai ter 2 vitórias a mais do que o Flamengo. Obriga o Flamengo a fazer 4 pontos a mais do que o Palmeiras para ultrapassar. Então é um jogo importantíssimo aí para as pretensões de Palmeiras, de Flamengo e também de Cruzeiro. Vamos colocar aqui também o campinho, né, com a provável escalação do Juventude. Juventude tentando fugir da zona do rebaixamento, situação difícil ainda do Juventude, né? São 23 pontos, ele está 5 pontos atrás do Santos, que é o primeiro time fora da zona, ou seja, mesmo vencendo o Palmeiras no Allianz Parque, não consegue sair da zona do rebaixamento. Jandrei no gol, Reginaldo ou Igor Formiga, né? Um time bastante indefinido. Abner ou Cipriano, Rodrigo San e Marcelo Hermes, Jadson, Kaique ou Peixoto, Lucas Fernandes e o Sforza, Rafael Bilu ou Enio, Talhari ou Gilberto. Esse o provável time do Thiago Carpini. Provável não dá para dizer, né? Porque são muitas as indefinições. 5 indefinições. Tentando encontrar um time, né? São 16 jogadores aqui no campinho do Juventude. Mostra que o Carpini está insatisfeito, tentando encontrar uma formação mais competitiva. Não vai ser fácil, né? Agora, é um jogo que dá ao Juventude a possibilidade de ser o primeiro fora da zona, né? Se ele consegue vencer o jogo, que seria um feito. E imagino que na matemática inicial do Juventude no campeonato ele não contasse com pontos no Allianz, só que o campeonato vai se aproximando do fim, ele precisa pontuar. Ele pode ultrapassar 2 adversários, né? O Fortaleza, que primeiro fora, não, tem primeiro, 24, primeiro vai ser o primeiro antes da de sair, zona. isso, 17º. Ele vai ultrapassar, se vencer o Fortaleza e o Vitória, vai ficar com 26 pontos a 2 do Santos, mas com um jogo a mais do que o Santos, vai ficar 2 do Santos, que é o primeiro time fora da zona, 1 a mais que o Vitória, 2 a mais do que o Fortaleza. O Santos tem também um jogo em atraso, né, que será contra o Palmeiras, mais um jogo duro também para esses times que estão atrás. 5 rodadas sem vencer o Juventude, a última vitória foi sobre o Ceará no Castelão. Situação difícil. Brasileirão briga na parte de cima da tabela, Palmeiras tem 55 pontos, mais um jogo a menos que o Flamengo, 2 a menos que o Cruzeiro. Os perseguidores, com o Flamengo, estão empatados, mas a vantagem é do Palmeiras, então se vencer abre 3 para o Flamengo e 6 para o Cruzeiro, com um jogo a menos que o Cruzeiro, e aí nivela com o Flamengo. O Mirassol tem 46, Botafogo e Bahia 43 pontos cada. É jogo Gustavo Zupac para não vacilar, né? 3 pontinhos e um respiro. Na teoria, sim, mas o futebol, ele é danado, né? Sim. O time do Palmeiras está muito mexido, né? E a gente não pode se levar só pela comparação de elenco, só pelos nomes que vão jogar. Quando você pega o time do Palmeiras e muda drasticamente, mesmo com o elenco forte que o Palmeiras tem, mas quando você muda drasticamente o time, e não só muda o time, mas quando você muda a característica dos jogadores disponíveis para executar as funções que vêm sendo tão bem executadas, você corre o risco de perder o encaixe. E é o risco que o Palmeiras corre no jogo de amanhã contra a equipe do Juventude. Então, quem vai ser a dupla de ataque? Vai ser Veiga e Luigi? Vai ser Veiga e Bruno Rodrigues totalmente sem ritmo? Os volantes vão ser Andréas e Alan, não são volantes de marcação. Então é um time muito mexido e isso pode ter um impacto no aspecto coletivo. Embora individualmente, claro que ainda é um Palmeiras mais forte que o Juventude. Nicolete trouxe no final a sequência negativa do Juventude. Quando o Carpini chegou, o time deu uma embalada, teve um impacto inicial bom, começou a somar pontos que davam a entender que o Juventude poderia brigar para escapar do rebaixamento. O time volta a ter queda e nesse momento patina de maneira muito perigosa o tempo inteiro na zona de rebaixamento. Palmeiras é melhor, Palmeiras é favorito, mas a desfiguração da equipe é o que representa o maior risco de o Palmeiras tropeçar em casa. Nessa briga pelo título, é uma chance que o Palmeiras tem muito importante de abrir 3 pontos para o Flamengo. Os pontos que o Zupac trouxe é muito importante, dos desfalques, jogadores em seleção, machucados. Vamos colocar na tela, justamente para a gente deixar mais claro ali o provável Palmeiras. A gente tem o Everton, Diay,
o Murilo, o Bruno Fux, o Piquerez, o Andreas Pereira, o Alan, Maurício, Veiga, Felipe Anderson e o Bruno Rodrigues, Luigi como opção. Quero te ouvir, é um fator, óbvio, e é o que disse o Zupac, não é só uma questão de nome por nome, opção... É porque os nomes são bons. É o funcionamento. É o funcionamento. Claro. E aí, assim, na medida em que a comissão técnica do Palmeiras teve ou não teve tempo e condições de trabalhar esse funcionamento coletivo, porque se você pegar a escalação que a gente mostrou aí, vários jogadores com capacidade comprovada, não só para jogar no Palmeiras, mas para se destacar. Então é uma questão de como esse time vai atuar numa oportunidade crucial em reta final de campeonato de colocar uma vantagem sobre a perseguição na primeira posição da tabela. É uma questão de senso de oportunidade, de pura competitividade e aquela coisa de farejar a oportunidade do troféu. E o Palmeiras vai precisar comparecer como time de futebol, com jogadores que sabem reconhecer esse momento. Existe uma cultura de vitórias no clube sob o comando dessa comissão técnica que é bastante clara. Os jogadores entendem isso. Eu acho muito improvável que esses atletas que vão entrar em campo neste sábado contra o Juventude, numa situação em que o Palmeiras não teve data FIFA, né, porque vai ser necessário trabalhar, vão entender o momento e levarão o Palmeiras a não desperdiçar essa oportunidade. Não será simples, na verdade é uma oportunidade também para o Juventude, que independentemente das opiniões das pessoas a respeito da possibilidade de escapar do rebaixamento, tem a chance de enfrentar um Palmeiras que é um Palmeiras diferente, é um Palmeiras que não tem o mesmo entrosamento, é um Palmeiras que talvez não tenha a mesma condição de fazer uma apresentação coletiva, mas o senso de oportunidade precisa prevalecer porque a ocasião é muito importante. Zupac, é um jogo para que a mobilização seja ganhar. Assim, nada mais importa. Eu sei que muita gente vai falar, não, mas isso é o que vale todo jogo. Não, não é o que vale todo jogo, embora seja importante ganhar. Esse é um jogo que qualquer discussão é muito menor. Até porque daqui a uma semana, na sexta-feira da semana que vem, todos os programas do Brasil de esportes vão estar falando sobre o jogo do domingo da outra semana, que é Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Então o Palmeiras tem agora o Juventude, vai ter no pós-data FIFA o Red Bull Bragantino também em São Paulo, e no final de semana seguinte, no dia 19, o Palmeiras vai ao Maracanã enfrentar o Flamengo. Então, uma vitória nesse jogo atrasado contra o Juventude, da zona de rebaixamento dentro de casa, dá ao Palmeiras 3 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, igualando o número de jogos, e um mínimo conforto para os 2 próximos jogos, né? Porque enquanto o Palmeiras pega Bragantino e Flamengo, o Flamengo pega Botafogo e Palmeiras. A semana que se avizinha para o Flamengo, ela é muito complicada, né? Então, o Palmeiras tem aí a oportunidade de pegar o Juventude em casa, um time da zona de rebaixamento. O Bragantino em casa, que é um time que oscila muito no campeonato, mas que não consegue se reafirmar. E tentar acumular pontos para negociar da melhor maneira possível o jogo contra o Flamengo no Maracanã, antes da Libertadores, porque depois de Palmeiras e Flamengo, vem as semifinais, Palmeiras e LDU, Flamengo e Racing. Então, assim, é uma sequência decisiva para a temporada. E o Palmeiras tem a chance em casa contra o Juventude, mesmo com desfalques, de tentar abrir 3 pontinhos à frente. O Zupac citou várias vezes o Flamengo, que está na rota. O Palmeiras joga neste sábado contra o Juventude e Abel Ferreira tem inovado nos treinamentos do Verdão. Data FIFA para alguns, mas para o Palmeiras não tem pausa. O Verdão enfrenta neste sábado Juventude no Allianz Parque. Inclusive, o elenco palmeirense treinou nesta sexta-feira, embaixo de muita chuva, no estádio. É um novo método aí do técnico Abel Ferreira de treinar na véspera da partida em casa e tem dado certo. Isso serve aí também como adaptação para alguns jogadores. Sim, é muito bom para a gente acostumar já, aclimatizar aqui com o estádio e, como você disse, a gente já treinava aqui sempre e agora estamos ganhando os jogos e continuamos, se Deus quiser, amanhã também com uma vitória. Para o duelo contra o Juventude, o técnico Abel Ferreira tem vários desfalques. 5 gringos foram convocados para as suas seleções. Casos de Gustavo Gomes, Aníbal Moreno, Facundo Torres, Flaco Lopes e Martínez. Vitor Roque está suspenso pelo 3º cartão. O atacante Ramon Sosa passou a ser
semana toda no departamento médico tratando de um edema na coxa, sofrido no clássico contra o São Paulo no fim de semana. Já o lateral direito Kelvin também ficou no departamento médico, ainda tratando de um trauma no pé. A tendência é que Maurício e Rafael Veiga comecem jogando. Essa é a oportunidade do Palmeiras se isolar na liderança. Se vencer o Juventude em jogo atrasado, abre vantagem de 3 pontos em relação ao segundo colocado Flamengo. Atualmente na tabela, Palmeiras e Flamengo estão com os mesmos 55 pontos. E bom lembrar, ainda tem um duelo confronto direto contra o rubro-negro carioca no Maracanã. Legal, Tati. A gente traz agora um provável time do Palmeiras para esse jogo importante contra o Juventude. E aí você tem que entender aí peça por peça, porque são muitos os desfalques. O Everton, o Agustin Giai, porque o Kelvin provavelmente não terá condição de jogo, o Murilo, o Bruno Fux, o Gustavo Gomes está na seleção e o Piquerez na esquerda. O Piquerez não foi? O Piquerez dessa vez não foi. Mas essa linha de defesa aí tá tudo bem, né? Não. Tudo bem. Tudo é melhor do que a maioria das linhas de defesa. É praticamente a titular. Em algum momento a gente não sabia se era o Jair ou o Kelvin. Sim, é que o Kelvin chegou chegando, né? E, tudo claro, bem, mas ele estava jogando. Sim. Jogando. Tem razão. Alan e Andréas Pereira, Rafael Veiga, Felipe Anderson e Maurício, e aí um centroavante. Eu cheguei a ver, eu cheguei a ouvir hoje em algumas rádios, acho até que na Rádio Bandeirantes, uma possível formação sem centroavante. Sem o Luigi, sem o Bruno Rodrigues, que está voltando agora de contusão. Mas eu confesso que eu não lembro quem é que estava. Porque também o Martins está suspenso também. O Sousa está com a seleção. O Sousa está machucado. O Sousa está com edema. O Facundo com seleção. Facundo com seleção. E o Aníbal Moreno está com a seleção. Suspenso, o Flávio Lopes com seleção. É um timaço. Assim, possivelmente o Felipe Anderson deve jogar mais à esquerda, sim. Maurício mais à direita. Me parece um time suficientemente bom para você ganhar do Juventude. Assim, de todo mundo que está aí, diferente, que o torcedor não está tão acostumado, vai ser o Luigi jogando na frente. Ou o Bruno Rodrigues, então, que seria uma novidade tanto, voltando de... Luigi que acaba de voltar da seleção do Ramon, hein? Não volta em grande fase. Né? Não volta em grande E momento. O Bruno Rodrigues voltando de lesão depois de tanto tempo, né? Teria uma chance como titular. Só aí, Tomás. Não é só porque antes de acertar Vitor Roque e Flávio Lopes, o problema do Palmeiras era esse, né? Assim, caramba, não acerta um centroavante, não consegue botar alguém ali que resolva os problemas. Vitor Roque chegou mal, Paulinho machucado. Aí, de repente, a dupla estreou. Junta, né? Estreou no sentido de começou a jogar junta e Palmeiras foguete, né? Foi para cima. Mas eu acho que o Palmeiras não vai ter problemas contra o Juventude, principalmente porque o Juventude vem de uma derrota muito dolorida. É claro que o Juventude não vai jogar toalha e passar a perder todos os jogos a partir de agora. Mas ter perdido em casa pro Fortaleza... De virada. Eu acho que deu pro torcedor, pro time, uma sensação de não vai dar, a gente vai cair mesmo. Então é difícil você conseguir tirar pontos do Palmeiras no Allianz. Agora, o Palmeiras que quer ser campeão, se ele quiser, ele quer, óbvio que ele quer, ele não pode se dar o luxo de empatar esse jogo. Palmeiras pega o Juventude e o Bragantino em casa na sequência. É um cheirinho de 6 pontos. Cheirinho não costuma dar muita sorte. Joga o Botafogo, né? Na volta da data FIFA. Pois é. Jogo duro. Jogo difícil. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais.